e eu acho até que é até melhor. Tem gente que não vai ter estômago para enfrentar algumas coisas. Não precisa. É aquela questão de ter que viver com isso, né? Isso não é. Eu afirmo, não é para todo mundo ir para um seminário. Eu acho que essa coisa aqui que o William faz, e já faz há muito tempo, é muito boa. Trazer teologia para a igreja, encarar a teologia. Mas vocês vão ver um pouco de teologia, não vão ver tudo. Porque tem coisas que não são tão importantes para vocês. Não. O importante é achar o básico, porque a gente sabe que o básico está bom. E tem um monte de gente que vai para o seminário que eu olho e digo: meu Jesus, faz alguma coisa para ele mudar ou para ele desistir do seminário. Porque senão vai ficar perigoso. Vai acontecer se eu publicar esse negócio na internet, no coordenador talvez dele, lá no seminário, e vai gostar não. Mas é a realidade. Tem gente que vai para o seminário, vai ter que editar, viu? Ele acaba perdendo a fé, porque ele se embanana com o que não deveria estar embananado. Ele perde o foco do que é central, do que é importante, e fica se remoendo em coisas que não são importantes. E ele não sabe digerir, não sabe entender. Às vezes ele lê um autor que diz um negócio e ele já engole ao invés de ver outros. Engole que não separa nada, né? Então é perigoso. Para alguns é perigoso, porque nem todo mundo, cada um recebeu uma medida. Por isso, né, que a nossa base era a fé, porque a gente vê pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, mas elas aceitaram, sentem, convivem, têm um relacionamento em oração, juntamente com Deus, e a gente vê essas pessoas sendo usadas por Deus, falando através de Deus, pessoas leigas aos olhos humanos. Então não se limita a conhecimento, mas se limita à fé, o relacionamento com Deus. E vocês podem ter conhecido pessoas assim, eu já conheci, não sabia ler. Mas as pessoas que eu claramente, das que eu conheci na minha vida, que mais conheciam Deus. Ela sabia o suficiente da Bíblia, porque eu via, ela sabia o suficiente e vivia com Deus. Aquele texto de nós, né? E andou com Deus. Segunda-feira teve uma senhora aqui, ela abriu a Bíblia, leu um versículo, mas foi bem claro: irmãos, eu não sei ler. Eu não nasci praticamente no mundo. Eu achei aquilo ali incrível. Ela leu sem saber ler? Como foi? Ela na verdade, ela conhece o versículo. Deixa o versículo. Aí ela ela conhece o versículo, né? Na verdade. Ela diz que é Deus que ilumina aquele versículo para ela. Então vamos lá, traduções. Já estamos chegando aqui da metade para o final. Eu trouxe aqui 5 traduções, na verdade 6. A Ark aqui é a Almeida Revista Corrigida. Essa daqui, aquela linguagem bem antiga, com palavras que a gente nem usa hoje mais. Tem algumas questões. Então eu vou colocar depois algumas questões aqui, boas e ruins, dessas traduções. Tem a Ara, que é a Almeida Revista Atualizada. Ela corrigiu os problemas da Almeida Revista Corrigida, melhorou a linguagem, tirou os problemas, mas ainda assim tem uma linguagem bem clássica, vamos dizer assim. Tem a NVI, essa daqui é a NVI. Tem uma outra da NVI lá em casa. A NVI é a que eu utilizo com frequência. Já tem uma linguagem mais fácil, mas conserva os sentidos, né? A nova tradução da linguagem de hoje, essa daqui é uma delas, já tem uma linguagem bem acessível, ela é mais maleável, tal. E tem algumas outras que são não simplesmente traduções, mas são o que a gente chama de paráfrase. Paráfrase é você contar com as suas próprias palavras. Eles alteram muito. Mesmo sentido. Deveria ser, mas essas Bíblias aqui nem sempre dão o mesmo sentido. Isso é o perigo. A Bíblia, a mensagem, eu acho muito boa para, de repente, você... eu acho muito boa, mas ao mesmo tempo eu não utilizo com frequência. Eu utilizo assim, por exemplo, eu vou pregar.
ela pode me ajudar na sua tradução. No Salmo 23, eu queria... recentemente pregamos lá na igreja uma série nos Salmos, 5 Salmos. E às vezes você vai para lá e ele diz de uma forma legal, de que você de repente você reproduz da forma, o mesmo salmo, mas da forma que aquele homem, no caso hoje de Peterson, traduziu, né? Ou fez com suas palavras muito acessíveis, que às vezes fica melhor do que o texto original, no sentido de entendimento para as pessoas, mas às vezes corrompem, que não é bem isso que o texto queria dizer, isso foi o que ele entendeu do texto. Então, você tem que ter muito cuidado, né? Eu fiz, por exemplo, no Salmo 23, eu li o Salmo 23 3 vezes na pregação. A gente fez a leitura, fiz a introdução, tal, e fez a leitura do Salmo 23. Aí eu falei, mas por que foi para o Salmo 23? Reescrevi o Salmo 23 com uma interpretação, no sentido de Senhor é o pastor e nada me faltará, nesse sentido de que eu não vou sofrer, que tudo vai dar certo na minha vida. Eu reescrevi o Salmo 23 com esse tom, e depois eu reli o Salmo 23 com o Senhor é tudo que eu preciso, e Ele, estando com Ele, nada mais eu sinto falta, Ele me completa. O Senhor é que é o meu tudo, e ainda que tudo me falte, o Senhor não me faltará. Então, Deus como o centro da nossa vida, como o amor da nossa vida, como o nosso tesouro precioso. Então, são 2 leituras diferentes para o Salmo. Então, eu fiz uma paráfrase com uma interpretação e uma paráfrase com outra interpretação, com palavras que davam significado ao texto, mas uma estava certa e outra estava errada. Entende? Então você diz com suas palavras, às vezes você diz com suas palavras, mas você corrompeu o que o texto está querendo dizer. Então esse é o perigo dessas Bíblias que são paráfrases. São boas, mas são perigosas. Nem todo o texto é o que o autor queria dizer, nem tudo que ele diz. Então, de forma simples, por que isso acontece? Existem basicamente 2 métodos de tradução. E eu coloquei um terceiro, que é a própria paráfrase, como eu já falei para vocês. Primeiro, a equivalência formal. Você se preocupa com palavra a palavra, você traduz cada palavra. Vamos ver Filipenses 2:1 para ver esse exemplo. Eu vou ler no meu, porque eu não sei se alguém aí tem a revista e corrigir. Alguém achar, pode ler. Filipenses 2:1. Se por nós estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Profunda afeição e compaixão. Alguém aí tem alguma coisa? É só esse mesmo, tá? Alguém aí tem uma tradução bem diferente? Dizer. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão de Espírito e alguns entranháveis afetos e compaixão. Entranháveis afetos e compaixão. O que é entranháveis afetos? Você usa essas palavras no seu dia a dia? Estranhado é alguma coisa como introduzido na marra, alguma coisa assim. A gente fala muito, essa palavra lembra um pouco, quase assim, como aquele negócio assim, se embebeu de perfume, né? Tá entranhado, né? Porque tá agarrado. Penetrado. Perfume, né? Pode ser outras coisas também. Mas o que é entranháveis é que quando a gente fala hoje de sentimento, a gente diz aqui, eu te amo do fundo do meu coração. Mas entranha que o coração. Mas no pensamento antigo, quando você fala de sentimento, você fala das entranhas e não do coração. Rins, tripas. Tipo quando você sente uma emoção, aí você sente aquele se apaixonado, aí sente aquele frio na barriga, né? As quadrinhas mesmo, né? Isso. Então, quando você tem, você vai sentindo aqui na barriga. Por isso que eles entendiam que a sede de onde brotavam os sentimentos, as emoções, eram das entranhas.
Todos os órgãos estão aqui dentro. Então, por isso que ele diz entranháveis afetos. Afetos que vêm lá do fundo do seu ser. Afetos verdadeiros, que brotam. Aquilo que você sente pelo irmão é verdadeiramente brota lá do seu ser. São coisas que vêm de dentro de você. Então, você lê isso, entranháveis afetos, ninguém vai entender. Se você não souber disso, você não vai entender o que Paulo quer dizer. Por isso que outra tradução vai dizer afetos que brotem do fundo do coração, ou como é que foi na sua tradução? Profunda afeição. Profunda, olha a ideia, né? Profundidade, que vem lá de dentro. Então, numa equivalência formal, ele não está preocupado em tanto dizer de uma forma que a pessoa entenda na linguagem dela. Não, ele quer saber ao pé da letra o que é que aquela palavra tinha lá. Se tinha lá entranháveis, ele vai traduzir entranháveis. Então se torna fiel nesse sentido. Ele se torna mais verdadeiro com o que está lá escrito. Mas para o leitor é um problema. Tá? Aí tem a equivalência dinâmica. A equivalência dinâmica é essa forma de transmitir a ideia, preservando o que o autor quer dizer, mas dizendo para nós de uma forma que a gente entenda. Então, profundos sentimentos a gente entende. Sentimentos que vêm do fundo do coração, a gente imediatamente vem na nossa cabeça, a gente compreende o que ele está dizendo. Por isso que às vezes é difícil, às vezes algumas pessoas estão aula e eu tento não ser assim, já fui muito, hoje eu sou um pouco menos. Mas você se preocupa às vezes com a aula, aí você está preocupado no que você vai dizer. Às vezes esquece de se preocupar com quem vai ouvir, não é? E aí diz de uma forma que ninguém entende. Uma pregação que ninguém está entendendo o que você quer dizer. Você vai lá para o grego, explica as palavras, faz tudo. E as pessoas terminam dizendo, não entendi nada. O que é que isso tem a ver comigo? Então, a tradução dinâmica, a equivalência dinâmica, ela se preocupa em preservar a ideia, e não as palavras literalmente, mas a ideia que o autor quis dizer e transmitir isso na linguagem daquele que vai receber. Por isso que não é nada fácil de tradução. Traduzir a Bíblia para uma outra língua é um negócio complicado. Por quê? Porque toda língua tem a sua cultura entranhada. E aí você não consegue muitas vezes transmitir o ímpeto da ideia. E muitas palavras, se você vai lá em Gálatas 5, eu não vou me deter no texto agora, mas quando ele... Concupiscência é um bom exemplo. O que é concupiscência, pelo amor de Jesus? Desejos da carne. Concupiscência é uma palavra que está no dicionário, mas a gente não usa. Então você fala de desejos, de ser movido por desejos, desejo é uma palavra que não faz sentido. Embora concupiscência é uma palavra que não é só desejo. Não é só desejo. Então você tem que usar o termo desejo, mas explicar de uma certa forma que você entenda que não é qualquer desejo. É um desejo maligno, vamos dizer assim, perverso da sua natureza caída, desejo para as coisas que não agradam a Deus, tá? Mas há um texto que fala de, acho que é Gálatas 5, de levar as cargas uns dos outros. Mas logo antes, Paulo diz assim, que cada um leve a sua própria carga. Peraí, Paulo, é para cada um levar a sua carga ou é para cada um ajudar os outros a carregarem suas cargas? Depende. Aí você vai lá para o texto e entender lá no grego que a primeira carga é um tipo de carga, a segunda carga é um outro tipo de carga. São cargas diferentes. Aí você pega a sua Bíblia e vai ler carga e carga e acha que Paulo está falando da mesma coisa, e não é. É tipo amor. Quem nunca ouviu falar? Tem amor filéu, tem amor histórico, tem amor... A última matéria teve isso para o pessoal. Então, a gente traduz por amor. Amor. Mas cada amor ali é muito específico. Então o autor vai traduzir de uma forma que a gente tem que entender. Mas nem sempre é simples. Porque como é que ele vai traduzir e explicar isso? Então traduz por amor. Tudo é amor.
Aí a gente lê e às vezes não percebe que está falando de um tipo de amor específico, um tipo de carga específica. Tem questões na nossa jornada que são questões que só nós podemos carregar, tipo tentação. Cada um de nós tem suas áreas de mais fraqueza. Todos nós. Por isso mesmo que a gente não pode condenar o irmão. Tem gente que tem fraqueza na área sexual. Tem gente que tem fraqueza na área de álcool, drogas, vícios, financeiro, gente que não controla bem as finanças. Cada um de nós tem suas próprias áreas de dificuldade. Todos nós. Então, tem coisas que só eu vou carregar. Questões, problemas meus. E tem outras coisas que nós temos que estar de braços dados com o irmão e ajudando ele a se erguer e não cair, todo mundo junto. Então perceba que existem cargas e cargas. Eu não quero entrar na questão do texto em si, mas só para dizer isso, que a tradução ela deve buscar uma forma que a pessoa entenda. Por isso que eu não gosto. Eu acho a linguagem bonita, mas eu não gosto de usar a Almeida Revista Corrigida. Não gosto. Eu gosto de comparar. Eu prefiro a NVI. Estou dizendo para você usar a NVI. Eu gosto da NVI porque é uma linguagem mais fácil. E ainda preserva o sentido. E principalmente para pregar. É um texto acessível. Então, assim, é um meio termo entre a equivalência formal, palavra a palavra, que a gente nem entende que palavra é aquela, palavras antigas. Quer ver? Tiago vai, de forma profética, acusar os ricos de explorarem os pobres. E ele quer dizer que eles estão deixando de pagar o salário devido aos seus trabalhadores. E ele diz assim, que estão retendo o jornal dos seus ceifadores. Imagina ele. Chega aqui um irmão, não conhece esse texto em outra tradução, só nessa. Aí ele vai ler pela primeira vez. Estão retendo o jornal dos seus ceifadores. Ceifadores dá para entender, né? Trabalhador rural, alguma coisa assim, de colher, né? Ceifar. Mas jornal, o que é jornal para você? Jornal é aquele negócio que traz as notícias, né? Então, é assim, ele deveria estar entregando jornal aos trabalhadores e ele não está dando jornal aos trabalhadores. Tem alguma coisa a ver com informação? Não tem nada a ver, porque é uma expressão muito antiga para salário. Jornaleiro é aquele que tem a jornada de trabalho, e jornaleiro é o trabalhador, e o jornal é o salário do trabalhador. Mas quem lê não vai entender isso. Entendeu? Não vai entender. Isso é uma equivalência formal e numa linguagem arcaica, uma linguagem antiga, que ninguém vai entender. Tá? Então é preciso ter uma linguagem na Bíblia que a gente entenda. Salmo 23 na Bíblia há uma mensagem, rapidinho, para a gente passar logo. Só para vocês terem noção como é a Bíblia em paráfrase. Vocês já conhecem o Salmo 23, né? Então como é que ela diz? Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Basicamente concordo, eu acho que faz sentido. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas ao meu lado, teu cajado fiel me transmite segurança. Aqui já tem um complicador, porque ele não dividiu cajado de vara. São funções diferentes, coisas diferentes, ele juntou com uma coisa só. Perde um pouco da beleza, mas ainda tem sentido de segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Eu não gosto dessa expressão cara. Na Bíblia, Não é que um palavrão, não é. Mas não fica bonito na palavra de Deus, cara. Como é que a pessoa serve um jantar na cara? No prato que serve um jantar? Embora às vezes eu gosto de usar bastante paráfrase nas aulas, na pregação, ou na hora que eu estou falando da Bíblia para alguém, eu digo o texto e depois digo com outras palavras. E aí, de repente, você pode usar até uma expressão dessa, numa conversa. Mas é estranho na Bíblia. Mas não estou condenando ele, não.
só expressão minha. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênção. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim eu vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo que eu viver. Ele entendeu que bondade e misericórdia ficam atrás da gente, tipo como se a gente fosse criança fazendo besteira e eles, bondade e misericórdia, segurando. Sai daí, menino! Ei, sai desse precipício, vem pra cá! Ei, é perigoso, não pegue na tomada. Tem sentido, mas isso é uma interpretação. Tá? Interpretação. Porque, como você vê o Salmo 23, a ideia parece ser, na verdade, uma escolta. Porque tem inimigos querendo pegar a gente, matar a gente. Eles estão de olho na gente. E na hora que a gente tirar o pé da casa do nosso anfitrião, que está nos recebendo e protegendo, eles vão nos pegar. Então, como a gente precisa seguir caminho, ele vai mandar 2 servos seus, bombadão lá, bem armado, para nos proteger dos inimigos. Então, bondade e misericórdia parece ser proteção contra os inimigos e não tanto a proteção contra nós mesmos. Mas pode ter algum sentido. Mas perceba, é interpretação. É interpretação. Assim é uma Bíblia em parábolas. Então, comparando traduções. Eu só selecionei alguns poucos textos, eu acho aqui, para a gente perceber como é diferente de uma tradução para outra. 1 Pedro 1,13. Numa tradução católica. Isso aqui eu peguei na internet, então tem tradução católica. Eu não procurei saber qual delas, porque também tem várias traduções. Cingir, portanto, ele está dando uma ordem, ou dando um conselho. Cingir, portanto, olha só, os rins do vosso espírito. Gente, sinceramente, você entendeu alguma coisa daqui, além do portanto? É por isso que eu disse que eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Eu estava sobre um negócio desse aí. E não tem condição de jeito nenhum. A minha esposa, por isso que ela quer a linguagem de hoje. Depois que ela leu a primeira vez a linguagem de hoje, ela disse: a Bíblia está falando comigo. Ela teve essa expressão: a Bíblia está falando comigo. Agora nós estamos conversando. Aí ela entendeu. Muita gente não entende a Bíblia porque a linguagem é antiga. Cingir tem um sentido, é um ato. Rins do vosso espírito. Sinceramente, rins do vosso espírito é um negócio. Espírito tem rim? Né? Então a gente não entende. Aí vamos para a Almeida Revista Corrigida. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Lombo, aqui complicou, né? O que é lombo do vosso entendimento? Mas melhorou. Melhorou, porque o lombo a gente sabe. Ainda não sei o que é cingir. Não sei o que é lombo, mas não sei o que tem a ver lombo aqui. E vosso entendimento, eu já sei que espírito tem a ver com a mente aqui. O entendimento do espírito não é tanto o espírito, nem é o Espírito Santo e nem é o nosso espírito, mas a ideia da mente, do nosso raciocínio, tá? Agora tem uma tradução para ajudar a gente. NVI. Estejam com a mente preparada. Raciocinar. Não é só fé, não é só coisas astrais, sei lá o que, só espiritualidade, não. O Evangelho exige que o cristão pense. A transformação se dá onde? Na mente, não é? Deixe o Evangelho moldar a sua mente e não o mundo. Não é assim que Paulo diz no Romanos 12? Que não seja a visão e os valores do mundo ao modelar a sua mente, mas seja o Evangelho. Que agora você passe a pensar a partir do Evangelho. Coloque os óculos do Evangelho para enxergar a vida e o mundo. 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, Isso. mas transformar com a renovação do vosso entendimento. Conformar é tomar a forma. Para de saber. Então é o Evangelho que nos molda. É por isso que nós temos que ser diferentes. Então ajudou aqui. Pedro está falando de preparar a mente. Porque o que é cingir? Vocês tinham aquelas roupas longas e eles colocavam um cinto, aí eles iam trabalhar e fazer alguma atividade. Não dava, né? Era meio complicado. Então eles levantavam aquela saia, aquele vestido, prendia no cinto para que houvesse mobilidade. Então a mente precisa estar se movendo, pronta para trabalhar. Essa é a ideia que Pedro está dizendo aqui. Mas cingir, portanto, os rins do vosso espírito. Não dá para
posso entender nada aqui nesse texto. Não é? Versão católica. E olha, eu aconselho, você pode ter uma Bíblia católica. A Bíblia de Jerusalém é muito boa, especialmente com o que ela traz nas introduções dos livros, explicando os livros, é maravilhoso. Eu não comprei ainda a minha, mas eu espero comprar. A Bíblia de Jerusalém é boa. A Ave Maria, né? É bom, né? Para o texto, né? Não, vale a pena. Agora sim, eu aconselho principalmente a Bíblia de Jerusalém, acho ela superior, porque ela ajuda a gente a entender muitas coisas. Eu já tive a oportunidade de ler algumas introduções dos livros. Agora, você precisa conhecer a Bíblia que nós cremos. Tem alguns textos, Salmo 151, tem lá, nós não temos. Não é um problema, não. Mas ajuda a gente para as dúvidas. Sim. É a mesma Bíblia. Não tem lá um negócio assim que eles distorceram, tem uns livros que acrescentaram, mas no que é igual ao nosso, ele é igual ao nosso, não tem diferença. Diferente da Testemunho de Jeová. A Bíblia deles tem uma tradução muito diferente em muitos textos, altera doutrinas, eles consideram que a tradução deles é a correta. Então, olha só isso. Nascimento de Jesus, né? O contexto, Lucas 2:1. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, é o imperador romano, o César, né? O imperador romano, para que todo o mundo se alistasse. Alistar-se já é um problema para a gente. Que alistar o quê? Para a gente? Forças Armadas. Então todo mundo tinha que se alistar nas Forças Armadas. Não é disso que ele está dizendo. Então o pai de Jesus era do exército, tá vendo? Maria ou José era do exército porque eles foram se alistar. É um censo. Nós conhecemos o censo, porque nós também temos o censo. Então ele ordenou que houvesse um censo para saber, até por causa da questão de impostos, para saber a população que existia e saber se ninguém estava roubando ou quanto tinha que cobrar de impostos, quando ele está chegando, quando está chegando. Então eles tinham que saber. Isso era um decreto para que todo mundo, ou seja, chinês,